Hoje a nossa conversa era para explicar o que é gordura saturada, o que é gordura monoinsaturada, poliinsaturada, o que é gordura trans, porque isso a gente tem no dia a dia da gente. E tem a intercorrência com a diabetes? Bastante. Hoje nós vamos falar sobre diabetes, uma doença silenciosa que pode acometer tanto uma pessoa na parte hereditária, quanto também no dia a dia, dependendo do que ela come. Ou seja, doutora Rosa Fani, um problema que pode acometer qualquer pessoa, criança, jovem, adulto. Bom, a diabetes ela é uma doença crônico-degenerativa. Eu tenho alguns tipos. O que a gente mais conhece é a diabetes tipo 2. É aquela que a gente traz de um excesso de peso, de uma alimentação inadequada, do sedentarismo. Tem o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Geralmente os pacientes são acometidos, têm os sintomas já desde a infância. São aqueles pacientes que não produzem insulina, né? E que eles vão precisar de insulina. Então, tem seus sintomas, geralmente assim, abre um quadro com uma glicemia muito alta, uma cetoacidose, enfim, vão parar para o hospital, nos setores de emergência. E tem outros tipos que são mais raros, mas que a gente também tem um diagnóstico assim na adolescência, às vezes numa fase do jovem, que são os diabetes monogênicos, tipo MOD, tipo LADA. O monogênico eu tenho dois tipos frequentes, né, que é o glucokinase 2, tem o MOD 3, e geralmente eles vêm com uma glicemia alterada, nem sempre aquela glicemia que está lá em cima, então fica difícil até o diagnóstico daquele paciente, porque ele é praticamente assintomático. O LADA também é um paciente que já tem essa glicemia alterada já depois dos 30 anos, é um paciente jovem e que às vezes ele não tem tantos sintomas assim, mas que a gente também vai tratar e vai cuidar. Se a gente não cuida da alimentação, mesmo que eu não seja diabético, a minha alimentação pode me predispor a ter uma diabetes. Nessa palestra que a senhora ministrou aqui na Aliança Medical Center, onde a senhora também atende na parte de endocrinologia, se falou muito sobre as crianças obesas e que podem ter essa doença, mas não significa que todo obeso tenha diabetes e todo magro esteja livre dessa doença. Sim, eu posso ser um obeso e não necessariamente eu ter essa alteração, tá? Hoje a nossa palestra ela veio com o intuito de falar sobre diabetes e colesterol, porque nós estamos no mês de agosto, dia 8 de agosto é o Dia Nacional da Diabetes, e a gente traz, com parceria com a AISBEM, no intuito de trazer informação para a população. E esse ano foi voltado justamente para as crianças. Por quê? Por conta do sedentarismo, da TV, do notebook, do aparelhinho de celular, do fast food, da alimentação dessa criança, a importância de se dosar o colesterol nela, que é a partir dos 9 anos, de 9 a 12 anos, que não necessariamente o endócrino vai tratar, o pediatra também pode tratar. Mas, através disso, eu posso ter outras alterações, porque uma alimentação inadequada, uma alteração de colesterol aqui, vai refletir ali na frente, realmente, numa diabetes também, dependendo do aumento de peso, se é uma criança obesa. Mas é como você disse, não é porque eu sou obeso que eu vou ter essa alteração. Não é porque eu sou magro que eu não vou ter alteração de colesterol. Então, isso pode vir em todo mundo. E, às vezes, ele é assintomático mesmo. Ele não vai ter sintomas nenhum. Ele só vai ter alteração laboratorial disso. Isso reflete bastante no que ele come, na atividade física. E tem aqueles casos em que o paciente traz de ordem hereditária, genética, são as dislipidemias, que são as heranças familiares, que às vezes ele tem um colesterol alto, mesmo ele sendo um paciente magro, mesmo ele tendo uma vida regrada, mas ele vai estar com seu colesterol bem alto e alterado. Então, isso ele já traz de família e precisa ser tratado para evitar um infarto, para evitar um AVC e um transtorno maior. Eu tenho colesterol alto. Importante, eu vou tratar sempre. Eu vou cuidar sempre. Não é 2, 3 meses. Não que o colesterol em si seja ruim, não é isso. A gente tem o colesterol, ele é necessário, o nosso organismo produz e também tem a fonte que é externa. 70% é o que a gente produz, 30% é o que nós comeríamos que vem de fora. Mas hoje o brasileiro necessariamente ele come mais do que ele produz.
Ele produz associado ao que ele come, então ele vai ter em excesso. E isso vai vir na forma de ateroma, de entupimento dos vasos. Se for no coração, é o infarto. Se for lá no cérebro, é o famoso derrame. Então, assim, a gente precisa cuidar o que come. Uma alimentação gordurosa não é saudável. A gordura ela é essencial, a gente precisa, mas tudo que é em excesso é prejudicial à saúde. Quem gosta muito de massas, de doces e diz que não consegue diminuir, o que fazer nesse caso? Você pode substituir, você pode otimizar com a atividade física e nos casos em que você realmente não consegue, de repente passar para uma avaliação para ver se tem indicação de você tratar. Porque às vezes a gente não consegue mesmo. Tem paciente que ele tem um apetite aumentado, ele tem a síndrome do comer noturno, aquele paciente que vai acordar à noite, ele vai comer, aquele paciente que tem o hábito beliscador, que ele vai, toda hora ele tem que estar comendo. E, às vezes, dependendo de uma avaliação clínica, ele realmente vai ter que tratar. Mas hoje, é melhorar essa qualidade, substituir, de fato, tirar o excesso de doce, fazer mais atividade física, sair do sedentarismo. E, a partir dos 9 anos, já é indicado que essa criança faça o seu exame. E, principalmente, se ela tem uma história familiar importante. Eu tenho um parente de primeiro grau, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho avó, que tenham tido um AVC, um infarto, pelo menos naquela faixa de 50 anos para baixo, ou seja, que é precoce, então já é um indicativo para que eu procure ajuda, procure fazer esses exames para poder dosar o colesterol e, de repente, já está fazendo uma triagem ali desses pacientes. E também fazer um rastreio daquelas crianças que têm a doença hereditária, que aí realmente vai precisar não só da alimentação, como do medicamento. Mas isso é com cuidado, fazendo esses diagnósticos precocemente. Muito obrigada pela entrevista. Conversei com a doutora Rosa Fani, endocrinologista, que também atende aqui na Aliança Medical Center.